Olá, no Alesp Cidadania de hoje vamos conhecer um pouco melhor sobre as habilidades sociais educativas e como elas podem impactar os profissionais da educação. Para essa conversa eu recebo a psicóloga e professora universitária Zilda Delprete. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, para começar, explica para a gente, então, o que significa, as habilidades sociais educativas. O que é isso? Nós concebemos esse termo a partir de um referencial teórico, que é o campo das habilidades sociais, de um modo geral, nesse caso, aplicado à educação. São muitas as aplicações. E quando a gente fala em educador, uma habilidade fundamental do educador é usar as interações sociais para educar, para criar condições de ensino favoráveis, efetivas e afetivas também. E, nesse sentido, o termo habilidades sociais educativas é exatamente o conjunto das ações que um educador lança a mão para educar, mas, ao mesmo tempo, promover interações sociais educativas, tanto as suas interações com o aluno, quanto as interações entre alunos. E quais são essas habilidades? Nós temos um conjunto muito grande. No começo do nosso trabalho, nós começamos a elencar, entrevistamos muitos professores, fizemos levantamentos e a gente tinha um rol assim, de quase 100 habilidades, é claro, né? E aos poucos a gente foi depurando isso para que se tornasse um conjunto mais trabalhável, inclusive para assessoria, porque eu tenho uma experiência de assessoria a professores, e foi nesse contexto, e no contexto da interface entre psicologia e educação, no caso da psicologia e habilidades sociais, no caso da educação, formação de professores, que a gente acabou elaborando todos esses conceitos. Então, à medida que a gente foi depurando, a gente tentou ir agrupando em conjuntos menores e acabamos criando um instrumento para avaliar que tem, na verdade, 3 conjuntos gerais de habilidades sociais educativas. Isso é bem importante de dizer. Na verdade, é assim, a primeira versão, e está bem no final aí como um anexo, tinha 2 conjuntos grandes com 4 subconjuntos e 3 subconjuntos. Mas nessa versão que a gente sintetizou ainda um pouco mais, nós temos 3 grandes conjuntos. O primeiro são as habilidades educativas de mediação, a aprendizagem e desenvolvimento. Tudo que o professor faz na sala de aula e que, ao mesmo tempo que ele está interessado em gerar aprendizagem acadêmica, geografia, história, matemática, português, ele também pode estar promovendo o desenvolvimento socioemocional dos alunos. Então, essa é a parte de mediação. E essa mediação, aprendizagem e desenvolvimento. Tem um segundo sentido de mediação aí, que é o seguinte: tem um conjunto bastante grande de habilidades que o professor usa para promover as interações sociais entre os alunos. Isso é fundamental. A BNCC mesmo estabelece a importância de metodologias ativas, engajamento do aluno e tudo mais. Dentro do nosso contexto de trabalho, isso significa habilidades do professor para não só interagir um a um, mas também para interagir com um grupo, para fazer os alunos interagirem e produzirem conhecimento nessa interação. Então, esse é o primeiro conjunto. Aí tem muita coisa. Por exemplo, vamos exemplificar para ficar mais fácil. Sim. O professor faz uma pergunta para um aluno, o aluno fica meio com dificuldade, o professor fala, mas você pode pedir ajuda de um coleguinha. Quem você quer que te ajude? E aí ele vai dizer, converse entre vocês e depois me dê a resposta. É uma maneira. Ou um aluno respondeu super bem e o professor diz assim, e vocês gostaram da resposta do aluno? Quem vai dizer para ele que gostou? O aluno precisa do feedback não somente do professor, mas também dos colegas, até para criar um clima positivo dentro da sala de aula. Existem muitas outras maneiras. O professor pode criar, por exemplo, um trabalho de grupo. O trabalho de grupo os professores sempre relatam que é bem desafiante, é muito difícil, gera bagunça, a gente perde o controle de disciplina, é muito comum a gente escutar isso. Mas aí nós desenvolvemos todo um conjunto de estratégias para ensinar o professor a conduzir, monitorar, avaliar e tirar o melhor proveito, por exemplo, de trabalhos de grupo,
monitorando especialmente as interações entre os alunos. Como é que ele lida com isso? Como é que ele medeia? Como é que ele interfere no sentido de não deixar ninguém de fora, não deixar uma pessoa monopolizar, permitir que os alunos também sintam prazer na atividade e também percebam o que ele está contribuindo para a atividade. Então, são um conjunto de habilidades aí que a gente diz assim, não basta avaliar o resultado, é preciso avaliar o processo também. Sim. E como que o professor faz isso? Ao final de cada atividade, por exemplo, ele não precisa só perguntar o que vocês acharam do trabalho que vocês fizeram. Ele precisa, quem contribuiu com esse trabalho? Qual foi a sua contribuição? Qual foi uma ideia bem interessante que apareceu no grupo? Então, tornar os alunos atentos ao processo. Então, esse é o primeiro grupo, é uma lista bem grande de habilidades. O segundo grupo, que também é uma outra demanda comum de sala de aula, é a questão da disciplina. Né? Lidar com os conflitos, gerenciar as discordâncias, gerenciar os problemas de sala de aula. Nós trabalhamos com o conceito de disciplina positiva, disciplina indutiva também, ou seja, focar muito mais naquilo que que contribui para o andamento da aula, valorizar esses comportamentos, pedir esses comportamentos, menos do que somente ficar restringindo ou punindo outros comportamentos. Mas é claro que em alguns momentos precisa conter também esses comportamentos. Então, esse é o segundo conjunto. E o terceiro, que é fundamental, especialmente em termos do desenvolvimento socioemocional, que é o que nós chamamos de habilidades de suporte emocional educativo. Aqui é o professor realmente lidar com as emoções dos alunos. É ele perceber quando o aluno está triste, chateado, é ele reagir a isso, é ele ser ele próprio um modelo de estabilidade emocional, é ele conseguir ajudar os alunos a se apoiarem como mediador de interações positivas, afetivas entre os alunos. Então, esses três conjuntos geram os 45 que estão aí no inventário. E nós temos uma preocupação muito grande com essa parte. A gente sabe que o quanto a vida do professor é sacrificada, estressante. Muitos professores chegam a burnout no final das suas carreiras. E nós temos experiências fascinantes com o processo de assessoria voltado para essa mudança na qualidade das relações professor-aluno. Quando se fala das habilidades, até a gente pensa que o profissional da educação, ele tem que ter um dom, né? Não é qualquer pessoa que vai para essa área da educação. Então, ele já tem as habilidades pessoais dele que acabaram levando para essa direção do ensino. Mas outras habilidades, elas precisam ser trabalhadas. Tem gente que, de repente, não tem habilidade para mediar conflito. Isso pode ser trabalhado? Exatamente, Priscila. É isso. Ou seja, e nós temos uma preocupação muito grande. A gente, às vezes, brinca assim, existe um dístico bem comum que as pessoas falam, cuidar de quem cuida, para profissionais de saúde. Eu uso a expressão cuidar de quem ensina. Porque a profissão do professor, ela precisa gerar prazer, o professor precisa sentir naquela interação com os alunos uma mudança na sua qualidade de vida também e na qualidade de vida dos alunos. E aí, veja bem, essa parte de aprender a ter mais habilidades de relacionamento começa com o desenvolvimento pessoal do professor. Muitos têm realmente já algumas habilidades aprendidas, todas elas são aprendidas. Mesmo isso que às vezes as pessoas falam de dom, o máximo, o máximo que a gente pode falar é que a pessoa tem um temperamento mais expansivo, mais extrovertido e tal, mas as habilidades, elas vão sendo refinadas, desenvolvidas ao longo da vida pelas experiências, né? E aí, a gente, nos nossos programas de assessoria, a gente começa com o professor como pessoa, não como professor. Então, o nosso primeiro momento é exatamente o desenvolvimento pessoal, socioemocional do professor. Você está na mão aí um dos livros que a gente desenvolveu e que tem a ver com esse desenvolvimento pessoal do professor, porque foi derivado de todo esse processo de pesquisas e assessoria. Esse aqui, de aperfeiçoar. Esse aqui, ó, aperfeiçoando minhas habilidades sociais e competência social, né? Isso. Essa é uma forma não só do professor
ter uma entrada no campo das habilidades sociais, que é extremamente importante para ele, que tem muitas aplicações da educação, mas é também uma maneira dele sentir na pele o que significa melhorar as habilidades sociais, porque é isso que a gente vai pedir para ele fazer em relação aos alunos. Então, em geral, depois que o professor passa pelo módulo de autoaperfeiçoamento, ele já está muito mais motivado, muito mais envolvido, engajado no processo de promover desenvolvimento socioemocional também, que é a segunda parte da nossa assessoria, que tem um livro aí que eu deixei também para você, porque foram anos, desde 2015, tinha um projeto do MEC, de desenvolvimento socioemocional, não sei se você lembra, saiu em 2015, eu falei, eu vou nesse daí, é o primeiro. E a gente, de fato, foi contemplado em primeiro lugar na lista dos classificados pelo não sei se é MEC, CAPES, bom. E aí, depois disso, o MEC suspendeu por algum motivo o financiamento, não sei o que aconteceu. E aí eu falei, mas eu não vou parar. Aí eu fui junto ao CNPq e consegui verba para continuar. Isso foi em 2015. Então, nós trabalhamos nesse projeto até 2022. Agora, nós estamos transformando tudo isso num processo de assessoria online, de curso online para professores, tudo mais. Mas o broto, o começo, foi todo um projeto de pesquisa e extensão, enquanto eu ainda estava vinculada, eu continuo vinculada, mas eu ainda estava na ativa na Universidade Federal de São Carlos. Qual o impacto na vida dos estudantes, né, dos alunos, quando esse professor ele tem as habilidades sociais educativas e também o contrário, quando ele não tem? O que pode gerar ali no aprendizado ou gerar para a vida de um estudante? Tá, essa pergunta é ótima, porque todo esse trabalho que a gente vem fazendo, na verdade eu trabalho nessa área desde 1990, no meu projeto de doutorado. Depois eu continuei trabalhando em São Carlos, em muitas escolas, na Secretaria de Ensino e tudo mais. Mas nesse projeto 2015 nós fizemos avaliações. Nosso objetivo era avaliar se era possível e qual o impacto sobre o professor, sobre o aluno, de todo esse processo de desenvolvimento. Não só as habilidades pessoais, mas também as educativas. Eu chamo de competência social pedagógica do professor. Então, nesse processo, a gente avaliava os professores antes e depois. E nesse projeto específico, a gente tinha um grupo de espera antes, depois também avaliados. Mas não recebiam o programa nesse primeiro momento. Então, um delineamento que a gente chama de experimental. E o que a gente fez, e o IHSE Delpret, que é esse daí que está, o IHSE Prof, não, desculpa. Esse, né? Esse, o inventário, é exatamente um dos recursos que a gente usou para avaliar. O professor aprendeu as habilidades educativas? E os alunos, qual foi o impacto sobre os alunos? E esse processo foi muito, muito interessante, porque nós identificamos que sim, não só o professor, nos instrumentos todos que a gente avaliou, ele teve um desenvolvimento pessoal, mas ele teve também o desenvolvimento profissional, no sentido de adquirir essas habilidades e usar essas habilidades em relação aos alunos. E o impacto é que, bom, além do relato emocionante desses professores, sempre foi muito motivador para mim, quando a gente avaliou os alunos, a gente não tinha feito nada com os alunos. Ele não deu nenhuma indicação, vá lá e faça com os alunos. Ele estava ensinando como ele deveria se comportar. Mas existem, inclusive, programas específicos. Só que a gente viu que os alunos também melhoraram o desenvolvimento socioemocional. E aí os relatos são sempre muito bons. Zilda, eu nunca tive uma aula tão gostosa com os meus alunos. Zilda, eu tive um relato que é o que mais me chocou ao longo da minha vida, assim, como assessora de professores, que foi uma professora que estava prestes a se aposentar e ela resolveu, de tantos o pessoal, os colegas falaram, vai, que é legal, a gente está adorando, vamos lá, ela foi. E no começo a gente fazia até filmagens em sala de aula para ver como é que era a interação em sala de aula. E eu ia pessoalmente, na época, com uma câmerazinha, não era celular, e a professora era muito dura na interação com os alunos. Eu sentia assim, meu Deus, como a gente usava as filmagens também para fazer análise e tal, eu falei, eu tenho que pegar o melhor momento dela, que ela esteja sorrindo, relaxada. E estava difícil de achar, né? Mas eu peguei assim bem rápido algumas coisas.
E ao final dos programas, essa professora foi a que mais me emocionou. Ela disse apenas isso para mim: Zilda, esse curso devia ter vindo para mim há 25 anos atrás. Nossa. Aquilo, sabe, assim, por quê? A filmagem que eu fiz no pós dela, eu fiz a filmagem antes e fiz a filmagem pós, foi também emocionante. Essa professora chegou assim, lúdica, que a gente ensina muito o professor a ser emocionalmente atraente para os alunos, usar o lúdico, brincar, fazer... E aí o que aconteceu? A gente pediu para cada professor, faça o melhor que você sabe, em função também do que você aprendeu nesse curso. E eu vou filmar. Eu fui filmar, eu não sabia o que ela ia fazer. Aí ela chega lá de trás com uma caixa assim grande, e os alunos, professora, o que é isso? O que é isso? Calma, é surpresa. E aí fazendo todo um suspense com os alunos. Quem adivinha o que tem aqui dentro dessa caixa? Ela nunca tinha feito isso. Ela falou para a gente, falou assim, eu nunca fiz isso, foi tão bom, foi tão gostoso. Os alunos depois vieram me abraçar, foi tão agradável fazer desse jeito. Então, veja, a gente vai ajudando o professor a descobrir alternativas e a ser um professor que a gente chama de mediador. Mediador de interação, mediador de afeto, mediador... Então, ele não é só efetivo, ele se torna também afetivo e faz uma diferença enorme para os alunos. E os alunos fazem diferença para ele, tornam a sua vida um pouco mais prazerosa, um pouco mais vale a pena, um pouco mais motivante, que é uma das coisas que a gente busca também. O resultado também no dia a dia dos alunos, né, e no futuro deles também, né? Isso. Porque tem a afetividade com os professores, não tem como, né? Acho que quanto mais novos as crianças, aquele vínculo é maior. Parece que é uma coisa também que você pode dar a sua opinião. Parece que a criança cresce um pouquinho, vai ali para o Fundamental 1, parece que se quebra aquela coisa, né? Não chama mais de tia, agora é pro. Não pode fazer desse jeito, não pode fazer desse jeito. Parece que dá uma ruptura. Isso é normal? Isso é bom para a criança também? Porque os pais, acho que ficam um pouco chocados quando, de repente, aquele carinho todo que se tinha no infantil se torna uma coisa mais dura, né? Eu acho que muda o estilo da interação, mas não precisa perder a afetividade. O que a gente tem da nossa experiência, professores do ensino médio, por exemplo, a gente fez essas assessorias voltadas, muito antes da BNCC, a gente já estava buscando essa promoção do desenvolvimento socioemocional nas escolas, acoplada à aprendizagem acadêmica. Então, a gente entende assim, nos Estados Unidos, por exemplo, fiz meu pós-doc lá, tem muito o horário do eu. Aqui no Brasil também, algumas escolas contratam até grupos externos para tentar atender a demanda da BNCC, que tem que ter desenvolvimento socioemocional. A gente defende que é possível e é importante articular esse desenvolvimento socioemocional à aprendizagem acadêmica. Então, só para te dar um exemplo, ensino médio. O professor chegou para mim e falou assim, eu falei, como é que você está fazendo em matemática? Como é que você está criando desenvolvimento socioemocional também? O que você está fazendo de diferente? Porque a gente sempre pedia para eles relatarem as experiências. E esse professor falou assim, olha, professora, foi a primeira vez que eu fiz estudo em grupo em matemática. Eu falei, como é que foi? Ele falou, foi meio tumultuado no começo, mas os alunos se agruparam, e aí eu fui dando desafios para eles descobrirem, e aí a motivação foi assim absurda, os alunos conversando, eu ensinei os alunos a darem feedback um para o outro, e aí eles faziam isso. Eles até esqueceram que eu estava dentro da sala de aula, eles estavam se virando ali de uma maneira que eu quase não precisei fazer nada. Isso no ensino médio, tá certo? Mas também nas etapas anteriores, essa afetividade, ela se mantém, depende muito do professor. A autoridade dele não precisa ser dura, pode ser uma autoridade afetiva, como foi o Pestalozzi. Pestalozzi falava da pedagogia do amor, que coisa linda, né? E realmente, o prazer de ensinar, o Paulo Freire falava disso, os nossos grandes educadores falavam disso. A educação é um ato de amor, e mas por que não tornar isso mais transparente?
essa afetividade, ela também pode trazer para o estudante uma certa proteção. Digo isso porque nós sabemos que tem muitos casos de agressão dentro de casa, situações em que a situação é muito séria, né? Muito Abusos. E a primeira pessoa que mostra a confiança para aquela criança, para aquele adolescente, é o professor. Isso. Então, essa afetividade também, ela abre essa porta de essa pergunta sua cuidado. É perfeita, muito boa a sua pergunta. Sabe por quê? Porque, de fato, o professor tem que ser um modelo, tem que ser aquela pessoa que o aluno vai lembrar, que ele vai lembrar na hora que ele precisa. E quando a BNCC estabelece as metas lá em termos de desenvolvimento socioemocional, está reconhecendo que esse desenvolvimento interpessoal, de habilidade, de comunicação, de afetividade, ele é protetivo. Mas a gente já tem isso de dados de pesquisa há muito tempo. Quanto mais pessoas, por exemplo, as crianças que sofrem abuso, elas precisam do que a gente chama de habilidades sociais assertivas de autoproteção. O que significa isso? Saber para quem contar, o que contar, como contar, como ela pode discordar ou enfrentar, inclusive, o agressor. O combate ao bullying nas escolas é outro caso muito sério. Um bom professor mediador com habilidades sociais e educativas, esse professor, com certeza, ele vai praticar a prevenção e o combate ao bullying. Para fazer esse projeto de 2015 para cá, nós fizemos uma coisa que foi bem legal. Faço questão de contar para você. Que é o seguinte, eu falei assim, mas como é que a gente vai cobrir essa diversidade de demandas do professor num curso online? Porque com a pandemia ele precisou ficar online. Aí nós conversamos, a equipe, e falou assim, e por que a gente não filma, não faz esquetes dessas situações para os professores aprenderem, para eles analisarem e tudo mais? Falei, uau, isso vai dar muito trabalho. E deu muito trabalho. Mas aí a gente encontrou, inclusive, uma parceira super bacana, ela tinha trabalhado na TV Cultura para assessorar professores na hora de entrevista, a Lília Galana, e ela fez uma coisa bacana, ela incorporou o projeto com a gente. E a gente fazia os scripts das situações que a gente já vinha vivendo há tanto tempo, né? A gente tinha tudo na palma da mão, as situações difíceis, por exemplo, a questão do bullying, a questão da interação da família com a escola, os desafios do professor para uma exposição dialogada com a classe inteira, porque um vai falar, o outro vai falar todo mundo junto. Como é que ele lida com isso, né? O trabalho em grupo, como eu falei, né? Tudo isso, aí a gente criou scripts, uma porção de scripts. E a Lília falou assim, não, a gente vai filmar isso, se quiser, eu vou filmar isso. E aí o trabalho foi muito com ela. Ela filmava e editava os nossos scripts. E a partir daí a gente ainda fez mais um desenvolvimento dos scripts, que foi criar perguntas interativas ao vídeo, para o professor simplesmente não passar direto, mas olhar aquelas situações e refletir sobre elas. Esses livros, os dois deles têm várias dessas atividades interativas. Essas atividades estão hospedadas num site que é específico dos livros, porque o professor pode, olhando também, acabar fazendo isso. E nos nossos programas atuais, a gente faz um desenvolvimento ainda maior desses aspectos de reflexão, de análise de situações e tudo mais. Então, os vídeos foram mais um produto, além dos dois livros, desse projeto todo que a gente desenvolveu. Hoje, esse trabalho ele é ofertado para toda a rede, seja pública, privada. Como que funciona? Ou a pessoa precisa contratar um curso, um treinador, né? Então, uma boa pergunta. Quando a gente fez a pesquisa, como era experimental, com muitas avaliações, não sei o que, ela não pôde ser uma coisa muito expandida. Ela atingiu, acho que foram mais ou menos 50 professores. Mas o nosso objetivo sempre foi expandir isso. E com a vida atribulada do professor, a alternativa que a gente encontrou foi ofertar um curso online. É o que a gente tem hoje para ofertar para os professores. Meu sonho é que realmente
a maior parte dos professores possam ter essa experiência, porque é muito gratificante para eles. E aí, que as secretarias, as delegacias de ensino, realmente, abram espaço para que os professores, porque às vezes o professor não tem nem dinheiro para fazer, nem tempo. Né? Jornada tripla, uma série de dificuldades. Então, eles precisam realmente de apoio, e o meu objetivo é que alcance as diferentes secretarias, que alcance as diferentes delegacias de ensino. Lá em São Carlos, eu tenho muito contato com o pessoal da delegacia, da secretaria, e sempre que precisava, eu estava lá fazendo cursos, meus alunos também, a minha equipe, eu tenho uma equipe, teve aluno que fez doutorado sobre esses assuntos, outros alunos fizeram mestrado, enfim. É toda uma base de conhecimento e prática o tempo todo, que precisa ser levado, precisa sair da universidade, precisa ser levado para onde o professor está e onde ele precisa. A alternativa que a gente pensou por enquanto foi realmente a questão dos cursos online. Nós temos um curso de habilidades sociais para educação, voltado então não só para professores, mas também para gestores, para psicólogos escolares, para pessoas que trabalham com educação social, ONGs, todos esses profissionais que entendem que é importante a qualidade do ensino, que para isso um dos pilares, não é o único, mas é um dos pilares, é o desenvolvimento profissional do professor, e que nós temos uma ferramenta aí para alavancar exatamente essa relação e o desenvolvimento socioemocional. Os professores, eles precisam desenvolver algumas habilidades, né, como a gente já falou, para o atendimento, acolhimento a esses estudantes. Mas também se falou, por exemplo, do burnout, né, que muitos ali chegam, nem só aqueles no fim, né, da profissão, mas até muito antes, muito antes, né, e abandonam, inclusive, essa parte. Tanto que tem várias cidades que precisam de professores e não encontram, né? Exatamente. Essa revalorização do professor passa por N coisas, tá? Não só a melhoria da qualidade das escolas, né, da remuneração mesmo do professor, para a profissão ficar mais atrativa, mas esse desenvolvimento profissional para que o professor encontre no seu dia a dia não só a tarefa de educar, mas o prazer de educar. Essa busca é fundamental e está super alinhada, todo esse trabalho, com, você conhece, os pilares aí da educação do século XXI, que a Unesco determinou, né? O saber conhecer, fazer, ser, conviver. Esses 4 pilares são fundamentais. E a gente entende que pelo menos o ser e o conviver dependem fundamentalmente do desenvolvimento dos alunos, desenvolvimento socioemocional dos alunos, que acaba trazendo benefício também para o professor. Bom, quero agradecer a nossa convidada, né, por trazer assim, essa experiência tão bacana né, das habilidades sociais e educativas para os professores, né? Não basta só ter ali o conhecimento, né? É preciso ter a sabedoria, né, que aplicar esse conhecimento já de uma maneira toda especial e alcançar, ter assertividade em tudo aquilo, né? Quero agradecer a participação aqui conosco da Zilda Del Prete, que é psicóloga e professora universitária. Eu vou deixar também um minutinho para suas considerações finais, até um convite também para os professores, né? Para que eles sejam até mais completos. Com certeza muitos sabem do que eles precisam, mas talvez não saibam quais ferramentas encontrar, né? Tá certo. Eu quero agradecer a oportunidade, Priscila. Foi muito gentil o convite, não podia deixar de vir, até porque esse sonho de expandir essa possibilidade, essa ferramenta, esse recurso para os professores, para os gestores educacionais, os formadores de professores, os psicólogos escolares, é isso que me move no momento, e eu quero dizer aos professores do meu respeito a cada um dos professores. Aquela imagem de guardiões da chama, para mim, é muito forte, e eu acho que os professores são
realmente um segmento que precisa ser cada vez mais valorizado. A ferramenta que nós temos no momento é o nosso curso online. Eu convido vocês, professores, para visitarem no Instagram o nosso perfil e o nosso Instituto Delprete. Esqueci de falar disso, é importante. O Instituto Delprete é um contexto ainda virtual também, onde a gente reúne toda a informação sobre o que a gente vem fazendo, os nossos cursos. Tem o curso de psicologia para psicólogos de habilidades sociais e tem o curso de educação. E brevemente vai ter ainda mais algumas coisas por aí. E eu convido você, professor, para a pós-graduação em habilidades sociais para educação. Vai ser um prazer receber cada um de vocês. Obrigada. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.